Olá, prezado seguidor do nosso canal no YouTube, você que acompanha a Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá por meio do nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos estreando um novo quadro, nós já vamos descrevê-lo um pouco. Eu quero, desde já, logo do início do nosso vídeo, lembrar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like, isso é muito importante para a gente, e também ativa o sininho para que você receba notificação da nossa produção de conteúdo. Como eu disse, essa é a estreia de um novo quadro, nós já vamos descrevê-lo melhor a seguir. Eu sou o pastor Paulo Gustavo, pastor presbiteriano, sirvo atualmente como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Betânia aqui na nossa cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro vídeo de um novo quadro que nós estamos estreando no nosso canal, visando movimentar e fornecer conteúdo de qualidade a você que tem nos acompanhado nesse período em que temos o nosso canal aqui no YouTube. Nós estamos iniciando o quadro Letras que Edificam. E qual é o propósito então desse quadro? Nesse quadro nós vamos parar para pensar sobre aquilo que nós estamos ouvindo em termos de música. Quais são as músicas que cercam o nosso dia a dia? Quais são as músicas que nós costumamos ouvir? Nós já pensamos sobre o que a sua letra diz? Principalmente eu quero te levar a pensar, você já refletiu sobre quão bíblica é a letra da música que você tem ouvido? É isso que nós vamos pensar então no quadro Letras que Edificam. Vamos então seguir para a primeira música, a estreia desse quadro. Neste programa de estreia do nosso quadro Letras que Edificam, nós vamos analisar a música Tapeceiro, do reverendo Estênio Márcios. É uma música que eu particularmente gosto muito, que no decorrer de minha vida cristã sempre edificou minha vida, e eu quero compartilhar um pouco sobre ela. Você deve estar ouvindo aí essa música no pano de fundo aí do nosso vídeo. Antes de passar diretamente para a análise dessa música, eu quero levar você a pensar que música, se eu for pensar o gosto musical, obviamente isso é algo subjetivo, né? Você pode estar ouvindo aí a música e dizendo assim, nossa, eu não gosto desse estilo de música, né? E o propósito do nosso quadro não é avaliar um estilo de música, né? Até porque eu vou ter o meu gosto musical, você vai ter o seu gosto musical, isso é verdadeiramente algo subjetivo. O nosso propósito é colocar as músicas sob um critério objetivo de análise. E qual é esse critério que nós estamos colocando? O critério é a biblicidade dessa música. Na realidade é como a música se relaciona com a escritura sagrada, né? E também em algumas situações responder à pergunta, essa é uma música útil para se cantar no culto público? Porque é óbvio que nem tudo aquilo que nós ouvimos, que nós gostamos de ouvir, que é bom, serve para ser cantado no culto público, respeitando o princípio da congregacionalidade, né? O que talvez seja assunto até para um outro vídeo e para um outro quadro no nosso canal. O que seria, o que faz uma música ser útil para cantar no culto público, o que é a congregacionalidade de uma música. Mas eu quero focar hoje nesse programa
na questão de como a música se relaciona com a Bíblia. Então, eu quero que você, enquanto você está ouvindo aí a música no pano de fundo, quero que você comece a perceber o seguinte, né? Música, nesse caso, ela é um conjunto, né, de melodia, harmonia e letra. E nós vamos pensar basicamente aqui na letra. Obviamente que a melodia e a harmonia, elas casam de uma maneira maravilhosa com a letra, até porque a letra ela tem de ser apresentada da melhor forma possível. Então é isso que você está tendo aí com esse maravilhoso poema musicado do nosso querido Estênio Márcios. Então essa música ela começa dizendo o seguinte: tapeceiro, um vocativo, ele está chamando alguém, chamando a atenção de alguém que trabalha com tapeçaria, tapeceiro, e ele começa a qualificar essa pessoa. Tapeceiro, um grande artista que vai fazendo o seu trabalho de modo incansável e paciente no seu instrumento de trabalho, o seu tear. O tapeceiro, quando ele inicia uma obra, ele sabe o fim desde o começo. Ele tem um plano na sua cabeça, ele não se engana na execução desse plano e ele está trançando essa tapeçaria, observando-a do avesso, trançando voltas e mil desvios sem perder o fio. É assim que um tapeceiro trabalha. Eu quero que você se aproxime um pouco dessas duas primeiras estrofes da música, comparando um pouco o que o Estênio Márcios está fazendo com aquilo que o profeta Jeremias faz lá no livro de Jeremias, quando Deus diz assim para ele: olha, vai até a casa do oleiro e observa o trabalho do oleiro. E Jeremias ali observando o trabalho do oleiro, Deus fala com ele, dizendo assim: não posso eu agir com o meu povo como o oleiro age com a massa, né? Aqui, como que o Estênio Márcios compôs essa música, aí você teria de perguntar para ele. Eu não posso dizer se é assim que ele, foi mais ou menos assim que ele teve essa inspiração, essa ideia dessa música, mas quando eu analiso essas duas estrofes, eu me aproximo dela desse modo. Ele está observando o trabalho do tapeceiro e ele está fazendo essa comparação com o modo como Deus age na nossa vida. Então, depois de fazer essa comparação, ele vai torná-la mais clara e aplicá-la diretamente à nossa vida, né, no que eu chamaria aqui de o coro da música, ou o refrão, ou a parte principal da música, que ele vai destacar nos seus aspectos harmônicos e melódicos. Ele vai destacar essa parte aqui: minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Como que é nossa vida? Nossa vida é assim. Nossa vida aqui na Terra, ela é composta de altos e baixos, de momentos em que nós temos indescritível alegria, mas que nós temos também uma tristeza dolorosa e palpável no seio de nossas almas. Principalmente num tempo difícil como esse em que nós vivemos. Então, a nossa vida tem essa mescla de cores alegres e vivas, de cores nubladas e tristes. E aí, ele começa, dentro dessa comparação, a delinear a reação de alguém que se aproxima da obra do tapeceiro. E quando alguém olha o tapete do lado avesso,
você não consegue identificar precisamente o desenho que está ali trançado pelo lado avesso do tapete. Então é isso que ele começa a colocar nessa próxima estrofe, onde ele diz assim: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, no fim das contas, tudo se explica. Presta atenção nessa parte aqui. Tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Ele está colocando o seguinte: da nossa perspectiva, nós estamos vivendo aqui o presente, nós não temos ciência da obra completa da nossa vida. E aí o final da música, ele tem duas outras estrofes que dizem assim: quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Note bem, o que o Estênio Márcios aqui está colocando por meio desse belíssimo poema é que a nossa reação é de alguém que, desconhecendo a obra que está sendo feita, nós olhamos para o lado avesso e muitas vezes nós não entendemos o que está sendo trançado. Mas quando você vê a obra completa, do lado certo, você contempla a obra de arte que foi feita num tapete, que seria uma imagem da nossa vida. E quem que seria o tapeceiro da nossa vida? Ele próprio nomeia na sua música que o tapeceiro é Jesus Cristo. E aí eu quero que você pegue dois textos bíblicos agora e você vai perceber que essa música está fundamentada nesses dois textos bíblicos. O primeiro deles é Romanos, capítulo 8, o versículo 28, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note bem, tudo que nós passamos na nossa vida não pegou o tapeceiro, não pega o Senhor Deus de surpresa, muito pelo contrário, é Ele quem está trançando as voltas das nossas vidas, mesclando cores nubladas e tristes com cores alegres e vivas. E no fim das contas, tudo coopera para o nosso bem. Um outro texto que eu quero que você note como fundamento dessa música é o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quando ele me diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ora, o fim de toda a nossa vida, os seus momentos tristes, os seus momentos alegres, os nossos acertos, os nossos erros, no fim de tudo, glorificará ao Senhor. Seja a glória do Senhor manifestada na sua justiça, punindo os nossos pecados, seja a glória do Senhor manifestada na sua graça, perdoando os nossos pecados, punidos em Jesus Cristo na cruz, a nossa vida, no fim das contas, glorificará ao Senhor. Todas as cores da nossa vida dignificam o tapeceiro Jesus Cristo. Quando eu olho a letra dessa música, dessa perspectiva, eu faço algumas aplicações dela na minha vida. Quando eu passo por momentos tristes, quando o sofrimento se abate sobre mim, eu me conforto dizendo: o Senhor está no controle. Quando a alegria chega à nossa vida, momentos de incontável alegria, eu reconheço que essa alegria vem das mãos do Senhor. Então, o que eu quero que você note e que você analise essa música é a percepção da doutrina da soberania de Deus por meio dessa música.
É a doutrina da soberania de Deus que está sendo cantada nessa música, O Tapeceiro, do Estênio Márcios. E ao analisá-la nessa estreia desse nosso quadro, eu quero estabelecer bem o critério, como eu falei, de como que nós vamos analisar uma música. Quão fundamentada ela está na Sagrada Escritura. Perceba que ela interpreta e aplica de um modo bastante eficaz os textos bíblicos na nossa vida e faz-nos perceber na prática que Deus assim nos conduz, mesmo sem ter a ideia completa da obra de arte que Ele está executando na nossa vida, mas Ele nos direciona de modo que no fim das contas tudo coopera para o nosso bem e tudo dignifica, glorifica a Jesus Cristo, o tapeceiro. Então, segundo esse critério de biblicidade, eu daria, se eu fosse atribuir uma nota, ou atribuindo uma nota para essa música, eu não tenho como dar outra nota a não ser uma nota 10 para essa música, porque ela é totalmente bíblica, fundamentada na Sagrada Escritura, na doutrina bíblica da soberania de Deus. Então, esse foi o nosso quadro Letras que Edificam. Então, se eu deixei passar alguma observação que você acha que devia ser feita, né, deixa aqui na nossa caixa de comentários. Se você quer sugerir alguma música para ser analisada, coloca aí também na caixa de comentários. E talvez tenha uma pergunta que eu estivesse esquecendo. Essa música serve para cantar no culto? Sim, ela glorifica, canta a grandeza e a soberania de Deus. E ela tem o aspecto da congregacionalidade. Ela pode ser aprendida e cantada, não por um grupo que se apresenta, mas por toda a igreja, por toda a congregação que louva a Jesus Cristo, o tapeceiro, aquele que conduz as nossas vidas. Então, esse foi o quadro Letras que Edificam. Que Deus assim nos abençoe, que você possa buscar músicas iguais a essa para compor a sua playlist. Que Deus assim os abençoe. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e que a graça do Senhor seja dispensada sobre a sua vida. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho.